Como fazer o diagnóstico do homem que tem baixa de testosterona? O quadro clínico é importante. Nós precisamos perguntar a esse homem exatamente as coisas que ele sente que podem estar relacionadas com a diminuição de testosterona. Como o quadro pode ser muito bem definido, há questionários que se pode lançar mão para identificar exatamente quais são os homens que podem estar sofrendo de diminuição da testosterona. Esses questionários são muito úteis. Podem ser encontrados facilmente, inclusive na internet. Um exame físico é muito importante que seja feito. Um homem deve ser examinado por inteiro, da cabeça aos pés. Devemos ver com relação à modificação do seu implante capilar, devemos ver a distribuição da gordura corporal, né? A centralização da gordura abdominal intraperitoneal, a consistência e tamanho dos testículos, pode ter havido uma atrofia testicular, né? E com relação aos exames laboratoriais, nós vamos dosar a testosterona total deste homem, dosar o SHBG, dosar a albumina, lembrando que a albumina costuma estar constantemente em torno de 4,3, e dosar o hormônio luteinizante. Se nós fizermos essas 4 dosagens, já é suficiente para fazer o diagnóstico laboratorial de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. A testosterona livre deve ser calculada. A testosterona livre dosada por radioimunoensaio não fornece resultados confiáveis. Então, há tabelas, inclusive essa que se pode ver aqui ao lado, que permite que nós calculemos a testosterona livre, aquela que é a mais importante porque é exatamente a que faz o efeito androgênico da testosterona. Essa tabela está facilmente acessível na internet e existe um site, o site que está aqui explicitado aqui abaixo, o site em que há uma calculadora de testosterona livre, site da Sociedade Internacional que trata do envelhecimento masculino e que tem uma calculadora em que nós colocando ali os dados laboratoriais desse paciente, conseguimos descobrir qual é a sua testosterona livre. Mas a tabela permite traçar retas que vão nos fornecer dados acerca da testosterona livre desse homem. Então nós temos aqui no risco vermelho um homem que tem uma testosterona total em torno de 800 e um SHBG ainda dentro da faixa normal, mas aumentado em torno de 60. Se nós formos até a testosterona livre, vamos ver que estamos bem no meio da curva. Esse homem pode ser considerado eugonádico, normogonádico. Na linha verde, nós temos um homem que a testosterona total está abaixo de 400 e o SHBG em torno de 36. Ora, esse SHBG mais baixo permite que esse homem ainda caia na linha do eugonádico, dos eugonádicos. Mas, se ele apresentar sintomas, pode ser que em determinado momento ele desça a sua testosterona ou aumente o seu SHBG e aí ele passe a apresentar sintomas de hipogonadismo. Se isso acontece, é porque nós temos um homem numa situação limítrofe. Se este homem tem sintomas, está justificada a reposição hormonal de testosterona para ele. Aqui na linha azul, nós temos um homem que tem hipogonadismo total verdadeiro, a testosterona está abaixo de 200 e tem um aumento muito grande do SHBG. Este homem está numa situação hipogonádica e é imprescindível que se faça a reposição hormonal para ele, né? Estes são os questionários que se pode encontrar, inclusive na internet, que ajudam muito a fazer o diagnóstico sintomatológico da síndrome de deficiência da testosterona. E aqui à direita o site da ISAN, onde se encontra uma calculadora de testosterona livre, muito útil para quem se destina a tratar de homens hipogonádicos. Este é um algoritmo que nós costumamos utilizar para nos guiar no tratamento dos homens com deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Em todos os homens que apresentam queixas relacionadas ao síndrome de deficiência de testosterona, nós devemos medir a testosterona total.
Se essa testosterona é baixa, menor do que 8 nanomoles por litro, ou menores que 231 miligramas por decilitro, nós vamos dosar o LH e o FSH. Se o FSH e o LH estiverem elevados, nós estamos diante de um hipogonadismo primário. O hipogonadismo primário deve ser tratado com reposição de testosterona. Se nós vamos tratar esse paciente com reposição de testosterona, devemos excluir as contraindicações para testosterona. As contraindicações principais são apneia do sono, poliglobulia, e essas duas são as mais importantes. Câncer de próstata que não tenha sido tratado é uma condição em que não se pode fazer reposição de testosterona. Após o seu tratamento, desde que tenhamos certeza que esse paciente foi curado, então se pode fazer a reposição androgênica. Câncer de próstata com metástase afasta a possibilidade de reposição de testosterona. É importante fazer um parêntese aqui para dizer uma coisa. Testosterona não causa câncer de próstata. Reposição de testosterona não é causa de câncer de próstata. No momento em que o homem produz mais testosterona, é exatamente a idade em que o câncer de próstata nunca acontece, na adolescência. Na adolescência e na juventude, quando o pico de testosterona se verifica, é quando o câncer de próstata exatamente não acontece. Se testosterona causasse câncer de próstata, nós teríamos adolescentes e jovens com câncer de próstata e isso não acontece. O câncer de próstata tem o seu pico de prevalência exatamente na idade em que a deficiência de testosterona é mais prevalente, na 6ª década de vida. Na 6ª década de vida, quando o homem está mais sujeito a ter um câncer de próstata, é exatamente quando se manifesta com mais frequência o hipogonadismo do idoso, a diminuição da produção de testosterona. Então, testosterona não causa câncer de próstata. Reposição de testosterona não causa câncer de próstata. Se fosse assim, nós teríamos que fazer supressão de testosterona em todos os homens que têm um câncer de próstata localizado, foram operados e curados, e nós não fazemos isso. Um homem que teve um câncer de próstata e foi curado por meio de uma cirurgia, uma radioterapia, não precisa sofrer restrição, não precisa sofrer supressão de testosterona. Então, a reposição de testosterona é totalmente segura num homem que não tem câncer de próstata e até mesmo naquele que, tendo tido um câncer de próstata, já foi tratado e curado. Contraindicado está naqueles em que o câncer de próstata persiste após o tratamento. Precisamos excluir causas hipofisárias neste caso, né? E uma vez excluídas causas hipofisárias e hipotalâmicas da diminuição de testosterona, fazemos um teste terapêutico com a testosterona e avaliamos esse homem dentro de 3 meses de utilização da reposição de testosterona. Essa resposta deve ser monitorada trimestralmente ao longo do primeiro ano e posteriormente 2 vezes por ano, semestralmente, nos anos seguintes, subsequentes. Se nós temos um paciente em situação limítrofe, com um índice de testosterona entre 8 e 12 nanomoles por litro, nós precisamos calcular a testosterona livre desse. Se essa testosterona livre estiver baixa, vamos ver se é porque ele tem o LH ou FSH elevados. Se for por isso, se ele tiver o FSH e o LH elevados, é porque ele não está respondendo ao estímulo gonadotrófico produzido pela hipófise. Então, excluir causas hipofisárias, excluir contraindicações e fazer a reposição de testosterona. Se a testosterona livre é normal, nós precisamos investigar outras causas para a sintomatologia que ele apresenta, como, por exemplo, um hipotiroidismo. Se a testosterona está normal e o homem tem queixas relacionadas à síndrome de deficiência da testosterona, outras causas devem ser investigadas para essa clínica que ele está apresentando e resolvidas para devolvê-lo à sua normalidade. Existe chance de voltar ao normal no homem que tem deficiência androgênica do envelhecimento masculino? Com certeza essa chance existe. Se nós fizermos o tratamento adequado, repondo a testosterona dele, ele vai voltar à sua normalidade.
Existem várias maneiras de fazer a reposição de testosterona, vamos abordá-las numa outra oportunidade, mas quando nós fizermos a testosterona, a possibilidade de voltar ao normal é praticamente total em todos os casos, em quase todos os casos da síndrome de deficiência androgênica. Muito obrigado.